Da recondução da dívida aos limites. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele, ou seja, ao limite dessa dívida consolidada, deverá ser a ele reconduzida essa dívida até o término dos 3 subsequentes, ou seja, até o término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente dessa dívida consolidada em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Antes a gente tinha visto que, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente também tinha visto que, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, naqueles limites de despesa com o pessoal, sem prejuízo das medidas que a gente já sabe quais são, enfim, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. Então, a gente tinha visto que, se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites, aí a gente viu que a Lei 101 manda que o percentual excedente ele terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Um terço. Agora eu estou tratando da dívida. Estou tratando da recondução da dívida ao limite. E aqui a Lei 101 diz que, se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Então, se a dívida consolidada, não diz mobiliária, se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele, ou seja, ao limite, reconduzida essa dívida até o término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Enquanto perdurar o excesso dessa dívida, o ente que nele houver incorrido nesse excesso, esse ente estará proibido de realizar operações de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as operações de crédito para pagamento de dívidas mobiliárias. Então, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido, ele estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as operações de crédito para pagamento de dívidas mobiliárias. Engraçado que a gente está falando aqui do limite da dívida consolidada. A gente falou que teve um excesso ali de dívida consolidada, mas ele pega e fala que o ente estará proibido de realizar a operação de crédito interno ou externo, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as operações de crédito para pagamento de dívidas mobiliárias, não dívidas consolidadas ou fundadas, dívidas mobiliárias. Além disso, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho. Então, enquanto perdurar o excesso dessa dívida consolidada, o ente que nele houver incorrido nesse excesso, obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação do empenho. Vencido o prazo que eu citei acima, que ele fala, tem um prazo aí, vencido o prazo para retorno da dívida ao limite e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União do Estado. Então, primeiro, o ente, enquanto estiver nesse excesso, ele vai ter que, se ele ultrapassou aquele limite de dívida consolidada, ele tem que reconduzir essa dívida até o limite, nos 3 quadrimestres subsequentes. Ele chegou ao final de um quadrimestre e viu que a dívida ela ultrapassa o respectivo limite. Então, o ente da federação ele deve reconduzir essa dívida ao limite nos 3 quadrimestres subsequentes, depois que ele checou, reduzindo esse excedente em pelo menos 25%. E aí,
ele tem uma vedação que ele fica proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive operação de crédito para antecipação de receita, exceto aquelas operações de crédito para pagamento de dívida imobiliária, e ele obrigatoriamente deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite. Agora, se passar esse prazo que ele tem de 3 quadrimestres subsequentes para reconduzir a dívida ao limite e não der certo, aí, vencido esse prazo para retorno da dívida ao limite e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Então, ele não é de cara cortado transferências voluntárias, não. É só se passar os 3 quadrimestres ele não conseguir reconduzir a dívida ao limite. Aí que entra essa penalidade de transferência voluntária. Então, vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Essa restrição, acima que eu falei, que ele estará proibido de realizar operação de crédito e deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, essas restrições, elas aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Ele não checa a cada quadrimestre? Então, se ele tiver lá no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo, e aí vê que ultrapassou os limites, né? Aí essas duas restrições que eu acabei de citar, elas têm que ser aplicadas de imediato. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente, todo mês. Apesar da gente fazer essa verificação a cada quadrimestre, mas o Ministério da Fazenda ele tem que divulgar mensalmente, obrigatoriamente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e também da dívida imobiliária, das duas dívidas. As normas desse artigo, que eu estou tratando aqui de recondução da dívida aos limites, essas normas serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida imobiliária e das operações de crédito internas e externas. Então, essas regras também vão se aplicar aos limites da dívida imobiliária e essas regras da dívida consolidada também vão se aplicar aos limites das operações de crédito internas e externas, de ambas. Então, essas normas serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida imobiliária e do descumprimento dos limites das operações de crédito internas e externas.